Até 12 de maio de 1888, a população negra era responsável por todo o processo de produção no Brasil. Diferentemente do que se acredita, a população negra não vivia apenas nas fazendas. Por volta de 1872, das 66 empresas que tinha no país, 33% dessas empresas eram na região sudeste, ligado à indústria têxtil, e obviamente, por razões históricas, quem tocava esses empreendimentos era a população negra e não a população branca. A partir do dia 14 de maio de 1888, o negro passa a não ter qualificação. Ele passa a ser desqualificado pelo trabalho. Durante todo o meados do século XIX, o negro passa por um processo de descaracterização. Ele passa a ser vagabundo, preguiçoso, perigoso, que é uma ideologia que vai sendo construída como forma de justificar o processo de imigração europeia. O objetivo dessa imigração não é apenas para tirar o emprego do negro. É um projeto de Estado que tem como objetivo o embranquecimento da nação. Entre 1850 e 1890, você vai ter uma entrada de imigrantes no Brasil, cerca de 3 milhões e 200 mil europeus, quando você já tinha 3 milhões de africanos que poderiam ser absorvidos nessa mão de obra. O processo de racismo no Brasil, ele é mais resultado do século XIX e início do século XX do que propriamente do período da escravidão. 1911, 1912, houve um Congresso Mundial das Raças, onde o Brasil mandou um representante para esse congresso, e esse estadista apresentou uma tese que ele dizia que era possível embranquecer o país em 3 gerações, no máximo em 100 anos. Ou seja, então a política de eliminação do negro no Brasil é uma política de Estado. A população negra hoje vive um processo de genocídio, ou seja, de extermínio. Mas isso não é de hoje. É até interessante perguntar, às vezes perguntam como que caracteriza, quantas mortes seriam necessárias para caracterizar um genocídio. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, e na guerra de Tutsis e Hutus, pede-se intervenção da ONU, e aí essa pergunta é feita no decorrer do filme. Esse processo também é histórico no Brasil. Na década de 80, por exemplo, foi feito um estudo em que comprovava-se que morria mais jovem negro no Brasil do que na África do Sul com o apartheid. Só que, como você tem todo um mecanismo que você criminaliza uma juventude primeiro, ela é vítima da exclusão, além de você manter essa juventude fora do processo, você ainda vai encarcerar e incriminar essa população. A sociedade faz com que a vítima torne-se o agressor, ou seja, toda vez que fala aumento da violência, as favelas são responsáveis. Então, o Estado, ao não garantir acesso à população negra aos meios de consumo, meios de produção, à infraestrutura, ela está promovendo o racismo, ela está promovendo o genocídio. Quando o policial pega uma arma e atira num jovem negro, é como se toda a sociedade brasileira, como se toda a elite, a burguesia brasileira, estivesse na ponta do dedo dele, terminando um serviço que já começou desde quando ele nasceu. A resistência que a juventude ou que a população negra hoje coloca contra a sociedade racista, ela é uma resistência branca. Ela está mais para não se deixar exterminar do que propriamente avançar na conquista de direito. Por que eu digo isso? Hoje você tem grupos de combate ao racismo que no final dos anos 70, no início dos anos 80, colocam uma parte da população negra no cenário político, reivindicando espaço. Esses grupos hoje estão ou ligados ao governo ou ligados a estruturas sindicais ou ONGs. As ONGs, que na década de 80 foi considerado por alguns historiadores, inclusive pelo próprio Clóvis Moura, como algo de positivo que talvez servisse para transformar a realidade negra no Brasil, na realidade se transformaram num mecanismo de freio e de manutenção dos negros na miséria. Como o Brasil ele é vencedor na divulgação do processo do mito da democracia racial, ele foi muito hábil em convencer a população negra que vivemos numa democracia. Se nós vivemos numa democracia, nós, negros e brancos, somos iguais, não há necessidade de uma luta negra. Não havendo a necessidade de uma luta negra, não há necessidade de uma consciência negra. Na minha opinião, a direita, a burguesia, o
que ela tinha para oferecer para os negros da classe trabalhadora, ela já ofereceu um longo período de escravidão e mais 126 anos de exclusão. Então o diálogo tem que ser com a esquerda. Se é verdade que o responsável pela escravidão e pela exclusão é o capitalismo, então há um inimigo comum para negros e brancos, que é o capitalismo.